basicamente trabalha direto aí. É um excelente profissional que eu estou vendo crescer dia após dia. Eu vou deixar vocês com o professor Fernando, professor doutor da Universidade Federal Fluminense. Ele vai apresentar talvez melhor o currículo dele do que eu. Fernandão, vai lá, meu querido. Obrigado, Fábio, pela apresentação. Vamos lá, estou botando a tela aqui. Estão conseguindo ver? Eu não estou vendo ainda não, Fernando. Tá. E agora, foi? Tá indo, tá indo. Beleza. Vocês estão conseguindo me ouvir? Alto e claro. Beleza, a apresentação entrou. Entrou, gente? Estão conseguindo enxergar? Sim, tá certinho. Beleza. Então, vamos lá. Obrigado, Fábio, pela apresentação. Eu gostaria de começar agradecendo esse convite, Fábio e Gunnar. Como o Fábio falou, nós somos amigos já de longa data. A gente fez pós-graduação no mesmo laboratório, na FRJ, sob orientação do professor Mauro Amorim, saudoso amigo nosso. Não está mais entre nós, mas foi uma pessoa muito importante nas nossas vidas. E poder estar aqui hoje contribuindo com esse evento do meu amigo é algo realmente muito, muito prazeroso para mim. Poder trazer também um pouco a memória do professor Mauro é algo muito bom. Bom, gente, em relação à apresentação, o Fábio já falou, meu nome é Fernando Martins, eu sou professor da UF, eu sou um dos coordenadores do LAMEC, junto com o Rodolfo, a Carol também faz parte, tá? E no LAMEC, eu trabalho principalmente com espectroscopia computacional, onde eu tenho duas linhas de pesquisas principais. A primeira delas são os cálculos de parâmetros de ressonância magnética nuclear, que a Carol já falou um pouco agora há pouco, e a segunda é o que eu vou mostrar para vocês hoje, que se baseia nas espectroscopias quirópticas. Esses métodos quirópticos, eles são métodos bem novos, bem modernos, que estão cada vez ganhando mais força no campo da estereoquímica molecular, e nem todos os pesquisadores estão familiarizados com essa metodologia. Então, sempre que eu tenho essa oportunidade de poder divulgar um pouco essas metodologias, é algo que eu gosto muito de fazer. Para vocês terem noção, aqui no Brasil, atualmente só tem eu no Rio de Janeiro e o professor João Batista em São Paulo trabalhando com isso. E a gente, em 2016, conseguiu comprar o primeiro espectrômetro de dicrosmo circular vibracional da América Latina. Antes disso, só tinha no México. O mais perto que nós tínhamos acesso era no México, com o professor Joseph Nathan. E hoje a gente tem isso aqui em São Paulo. Então, com certeza, é uma metodologia que ainda vai crescer muito, principalmente aqui no Brasil. Então, sempre que eu posso, é algo que eu gosto muito de fazer, é falar um pouco sobre os métodos quirópticos. E o que eu separei hoje para vocês? Eu vou falar um pouco sobre configuração absoluta, a importância de determinar corretamente a configuração absoluta de moléculas quirais, as metodologias que existem disponíveis hoje para determinar a configuração absoluta de moléculas quirais, onde eu vou abordar principalmente os métodos quirópticos, onde a gente tem como principal o dicrosmo circular eletrônico e vibracional. Vou fazer uma boa fundamentação teórica para vocês entenderem como eles funcionam. Eles se baseiam na absorção diferencial da luz circularmente polarizada. Então, eu vou falar um pouco para vocês o que é essa luz circularmente polarizada. E eu separei alguns exemplos de aplicação do nosso grupo para mostrar como isso funciona, como a gente faz isso. E vou falar um pouco também da infraestrutura do nosso laboratório, tá bom? Então, para começar essa apresentação, eu queria começar voltando em 1874, quando Volhoff e Lebel eles mostraram que moléculas individuais possuíam uma estrutura tridimensional que podia levar à dissimetria. Esses pesquisadores, foram eles que mostraram a estrutura tetraédrica do carbono. E desde então, determinar a orientação espacial exata dos átomos, que nada mais é do que a sua configuração absoluta, se tornou uma das tarefas mais importantes e mais desafiadoras no campo da estereoquímica molecular. Tá? As moléculas quirais, elas têm como característica principal o fato de apresentarem atividade ótica, ou seja, elas possuem a habilidade de gerar rotação na luz plano polarizada. Isso pode ser facilmente detectado utilizando um polarímetro. Tá? Em nível molecular, existe uma clara correlação entre essa habilidade de gerar rotação da luz plano polarizada das moléculas quirais com simetria. Para uma molécula ser quiral, ela só pode apresentar elementos próprios de simetria.
Tá? A presença de qualquer elemento impróprio faz com que a molécula se torne aquiral, ou seja, a sua imagem especular vai ser sobreponível e ela deixa de ser quiral. Então, qualquer elemento impróprio já faz com que ela perca essa característica de ser quiral. E a quiralidade, ela é um fenômeno inerente à nossa vida. Ela está diretamente relacionada com tudo à nossa volta. O exemplo mais simples de quiralidade são as nossas mãos, são nossas mãos. Elas são imagens especulares entre si que não são sobreponíveis. Mas os exemplos vão muito além disso. Os aminoácidos, por exemplo, que são os nossos pequenos blocos constitutores da vida, eles são quirais. E o mais interessante é que todos os aminoácidos de interesse biológico, com exceção da glicina, que é a quiral, eles são da série L. E por um mero capricho da natureza, os carboidratos, por sua vez, que são outras classes de biomoléculas de grande interesse biológico, são todos da série D. Esses exemplos continuam. O DNA, por exemplo, que carrega as nossas informações genéticas, são uma dupla hélice helicoidal sempre voltado para a direita. A NASA já demonstrou estudos que várias galáxias apresentam esse comportamento helicoidal. A gente tem vários exemplos na vida animal. Tá? Os pesquisadores mostraram que certos moluscos possuem conchas sempre voltadas para a direita. E eles conseguiram reconhecer, decodificar o gene responsável por isso. Então, eles conseguiram, em laboratório, fazer a concha para o lado oposto. Tá? A gente tem exemplos também em bactérias, onde certas cepas bacterianas têm um crescimento ordenado, e esse crescimento ele pode ser diferente em relação à sua quiralidade de uma cepa bacteriana para outra. Tá? Esses exemplos estão diretamente relacionados com o nosso dia a dia, tem vários outros, eu só trouxe alguns aqui para exemplificar, mas o porquê dessa questão são perguntas que tiram o sono dos pesquisadores já há décadas. Tá? A gente ainda tem muito que aprender com a quiralidade, mas uma coisa é fato, ela é extremamente importante na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, é de se esperar que a estereoquímica molecular, que é a presença de quiralidade em moléculas, também seja algo muito importante, e realmente é. O que nós sabemos sobre enantiômeros? Enantiômeros são um par de entidades moleculares na qual a sua imagem especular não é sobreponível. Em um meio aquiral, eles apresentam todas as suas propriedades físico-químicas idênticas. Então, faz com que o seu isolamento e a sua identificação estrutural seja muito complicado. Tanto que eles são consideráveis indistinguíveis sobre muitos aspectos. Tá? No entanto, quando a gente está em um ambiente quiral, os enantiômeros podem apresentar atividades biológicas diferentes. Tá? Por que isso acontece? Quando a gente tem uma macromolécula, por exemplo, uma proteína que possui um sítio catalítico enzimático, como as proteínas são formadas por aminoácidos e a gente viu, eles são quirais, o sítio catalítico, ele possui a habilidade de conseguir discriminar os enantiômeros, fazendo com que cada enantiômero possa apresentar uma atividade biológica diferente. Isso está diretamente relacionado com o desenvolvimento de novos fármacos na química farmacêutica. Tá? Outra área que a estereoquímica é extremamente importante é a química orgânica. Hoje em dia, a gente consegue fazer sínteses estereocontroladas. Utilizando catalisadores quirais ou enzimáticos, a gente consegue sintetizar enantiômeros numa forma pura, controlando o mecanismo de reação dessas reações. Tá? Outra área de grande interesse é a biossíntese. Nós sabemos que na química de produtos naturais, os metabólitos secundários, eles são produzidos por enzimas estereoespecíficos. Então, muitas vezes, além dos metabólitos de origem natural serem predominantemente quirais, eles são produzidos de uma forma enantiomericamente pura ou enriquecida devido a essas enzimas estereoespecíficas presentes nas rotas biosintéticas. Então, fica claro para a gente que esse conceito de estereoquímica molecular ele é de extrema importância em diversas áreas de conhecimento, seja a química orgânica, a química farmacêutica, a química biológica e a química de produtos naturais. Tá? Então, gente, quando nós temos um par de enantiômeros, o que a gente sabe é que esse arranjo tridimensional único, né, a sua configuração absoluta, está diretamente relacionado com as suas propriedades, sejam essas propriedades farmacocinéticas ou sejam farmacodinâmicas, isso pensando já no meio farmacêutico, tá? Em relação às propriedades farmacocinéticas, absorção, distribuição, metabolização e eliminação, todas elas são fortemente influenciadas pela quiralidade. Por que isso acontece?
Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês. Quando a gente tem o nosso sítio catalítico enzimático e ele consegue discriminar um par de enantiômeros, quando a gente tem essa interação entre sistema biológico e um enantiômero, e o mesmo sistema biológico com o enantiômero oposto, o que nós estamos formando são, na verdade, dois complexos diastereoisoméricos. E esse complexo diastereoisomérico possui propriedades físico-químicas diferentes. Então, por exemplo, a absorção. Como que um medicamento quiral ele é absorvido? Para isso, ele precisa ultrapassar a bicamada lipídica da membrana para conseguir entrar dentro da célula. Como que ele faz isso? A partir de glicoproteínas que fazem esse transporte ativo para o interior da membrana, essas proteínas transmembrana. E o sítio catalítico dessas proteínas vai conseguir interagir de maneira diferencial com um par de enantiômeros. Ou seja, um enantiômero vai se ligar melhor ao sistema biológico, ao sítio catalítico enzimático. Isso faz com que a taxa de absorção de um enantiômero possa ser maior do que a de outro. Então, a gente vai ter mais de um enantiômero dentro da célula do que o outro. E o mesmo acontece, por exemplo, com a distribuição. Uma vez que o medicamento quiral chega dentro da célula, ele precisa ganhar biofase. Para isso, ele vai precisar ser carreado por proteínas sanguíneas carreadoras. E da mesma maneira que a proteína transmembrana vai interagir de maneira diferente em seu sítio catalítico enzimático, as proteínas carreadoras também. Então, um enantiômero, além de entrar na célula mais que o outro, ele pode chegar na biofase mais do que o outro. Entendeu? O mesmo acontece com a metabolização. Uma vez que esses medicamentos chegam no fígado, eles vão ser metabolizados pelas enzimas do citocromo P450. Mesmo esquema, complexos diastereoisoméricos sendo formados. E essas reações de metabolização, elas possuem estados de transição diastereoisoméricos, ou seja, energias de ativação diferentes. Então, um dos enantiômeros pode ser metabolizado mais do que o outro. Então, eles vão apresentar tempos de meia-vida diferentes, o que vai culminar com uma taxa de eliminação diferente. Tá? Isso pensando nas propriedades farmacocinéticas. Quando a gente pensa em propriedades farmacodinâmicas, isso é ainda mais importante. Como eu falei, o sítio catalítico enzimático, ele consegue discriminar um par de enantiômeros. Vamos agora entender como que isso funciona, como essa discriminação acontece. Tá? Eu trouxe aqui o chamado modelo de Beckett, que é um modelo bem didático do receptor de adrenalina. O receptor da adrenalina, ele já é bem conhecido por cristalografia de raio-x, por estudos de docking, de dinâmica. Então, os pesquisadores já sabem como acontece essa interação substrato-adrenalina com esse sítio catalítico enzimático. Esse tipo de interação acontece a partir de interações intermoleculares. Aqui nesse modelo fica fácil da gente entender o que está acontecendo aqui. O círculo representa um receptor de área plana, onde estão acontecendo interações orbitalares, principalmente do tipo p-stacking, entre o nosso anel aromático da adrenalina com o receptor catalítico enzimático. Tá? O X representa receptores de ligações de hidrogênio. A gente pode ver claramente a hidroxila interagindo com essa parte do receptor. E o quadrado são os sítios aniônicos, onde estão ocorrendo interações do tipo dipolo-dipolo. Fica claro para o enantiômero R da adrenalina que os três tipos de interação acontecem perfeitamente. Aqui fica fácil da gente entender esse modelo chave-fechadura que a gente tanto fala quando a gente estuda farmacologia. Tá, gente? Quando a gente vai para o outro enantiômero, como inverte o sítio quiral, a orientação espacial do grupo hidroxila está oposta ao desse enantiômero, a gente perde a capacidade de gerar essa interação, ligação de hidrogênio com o sítio catalítico. Então, isso pode gerar alguns fenômenos. No caso da adrenalina, o que a gente sabe é que o enantiômero R ele chega a ser 3.000 vezes mais ativo do que o enantiômero S. E isso está diretamente relacionado com essas interações intermoleculares. Então, o modelo chave-fechadura aqui representa isso muito bem. Só que no caso da adrenalina, em especial, apenas 2 interações também abre a fechadura. Também chega a gerar cascatas de sinalização. Só que numa interação muito menor, numa intensidade muito menor do que o seu outro enantiômero. O que também pode acontecer é o fato de um enantiômero ser ativo, enquanto o outro é inativo. Ou seja, um abre a fechadura e o outro não. E um terceiro caso, que é o mais perigoso, ambos
os enantiômeros acionam cascatas de sinalização, ou seja, ambos interagem com o sítio catalítico enzimático, mas essas cascatas de sinalizações que são geradas são diferentes, o que vai culminar em atividades biológicas distintas, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar isso. O primeiro é o monoterpeno limoneno. Como todos sabem, o próprio nome já diz, essa molécula de origem natural, ela é responsável pelo odor cítrico das plantas e dos frutos, tá? Isso o enantiômero R. O enantiômero S, ele tem um forte odor de terebentina, que é utilizado em produtos de limpeza. O caso do aspartame chega, inclusive, a ser irônico. Um dos seus enantiômeros tem o sabor doce, por isso que nós utilizamos como adoçante, e o outro chega a ser amargo, o que chega a ser irônico. No entanto, infelizmente, essa diferença de atividade biológica gerada por um par de enantiômeros não fica apenas nas propriedades organolépticas. Infelizmente, não. Todo mundo aqui já ouviu falar da talidomida, o desastre que aconteceu na década de 60. A talidomida, ele foi utilizado na década de 60 para tratar um enjoo matinal em mulheres grávidas na forma de mistura racêmica. No entanto, o seu uso foi correlacionado com centenas de milhares de casos de má formação, que foi chamado de focamelia, onde os fetos tinham má formação tanto dos membros inferiores como os superiores. O que se descobriu foi que o enantiômero S da talidomida era o teratogênico, responsável por gerar essa teratogenia, né? E o enantiômero R tinha essa ação sedativa hipnótica, por isso era utilizado para tratar o enjoo matinal em mulheres grávidas. O seu uso foi rapidamente tirado do mercado quando eles descobriram isso, e posteriormente, quando eles descobriram que apenas o enantiômero R tinha a ação desejada, o medicamento voltou ao mercado na Europa na forma do enantiômero puro. Novamente, voltou a ter casos de má formação, e os pesquisadores descobriram que acontecia uma rápida interconversão in vivo dentro do nosso corpo. Então, mesmo utilizando o enantiômero puro, o enantiômero teratogênico, infelizmente, era formado no nosso corpo. Embora tenha sido uma tragédia, foram centenas de milhares de casos, teve uma importância no campo da estereoquímica molecular indiscutível. Foi a partir desse desastre que os órgãos de controle, como a FDA, por exemplo, criaram regras muito rígidas para lidar com medicamentos quirais, com novas moléculas quirais. Hoje em dia, se você quiser produzir um medicamento quiral, você tem que mostrar que ele é seguro, tanto na forma racêmica, na forma de enantiômero puro, que não pode existir casos de interconversão, tá? As regras hoje são muito rígidas, e isso tudo graças a esse desastre que foi a talidomida. Então, se a gente pensar nesse meio industrial farmacêutico, atualmente, a grande maioria dos medicamentos disponíveis são quirais. Eu trouxe aqui vários exemplos de medicamentos disponíveis que são quirais, e vocês podem ver vários nomes conhecidos, como captopril, propranolol, atorvastatina, dentre outros, tá? E o que a gente sabe é que 90% dos medicamentos quirais hoje disponíveis no mercado, eles são produzidos de uma forma enantiomericamente pura. Isso é um dado bem interessante, tá? E saiu um artigo bem legal, em 2016, onde a Global Industry Analysis fez uma previsão de que até o ano de 2020, esse ano que a gente está vivendo hoje, que 95% de todos os medicamentos disponíveis no mercado seriam quirais. Então, isso mostra a importância de lidar com a estereoquímica molecular quando a gente pensa num novo medicamento. Então, hoje em dia, não faz sentido a gente pensar em avaliar a atividade biológica de uma molécula quiral se a gente não souber, primeiro, se a gente está lidando com enantiômero puro, ou também se a gente não conhecer a sua configuração absoluta, tá? Na química de produtos naturais, a estereoquímica molecular também é extremamente importante. Primeiro, logo de cara, a gente já sabe que os produtos naturais são uma fonte potencial de novos agentes terapêuticos já há centenas de anos. Novos medicamentos são criados a partir de produtos naturais propriamente ditos, como também de derivados sintéticos de produtos naturais, a partir de farmacofóricos de produtos naturais. Mas aí também é pensando nas atividades biológicas, na química farmacêutica. Se a gente pensar somente na química de produtos naturais, a estereoquímica também é um conceito fundamental, que, como a gente viu, a origem biosintética dos metabólitos secundários, sejam eles de bactérias, fungos, plantas marinhas,
estão diretamente relacionados com a sua estereoquímica. Então, se a gente entender a estereoquímica molecular, a gente consegue entender a sua origem biosintética, tá? Isso mostra a importância desse conceito de estereoquímica molecular em diversas áreas de conhecimento, tá? No entanto, determinar a configuração absoluta de moléculas quirais, seja elas de origem natural ou sintética, micro ou macromolecular, orgânica ou inorgânica, não é uma tarefa fácil. Se a gente pensar nas moléculas de origem natural, por exemplo, que é o foco dessa apresentação, o que a gente tem é que muitas vezes os produtos naturais apresentam um esqueleto carbônico extremamente complexo, que pode apresentar inúmeros centros estereogênicos, tá? E uma alta liberdade conformacional. Todos esses fatores dificultam em muito na hora de determinar a configuração absoluta. E a busca por novos métodos para determinar essa configuração absoluta possui uma longa história que já tem uma importância significativa no campo da estereoquímica molecular. A química, no geral, cresceu muito por essa busca por novos métodos para determinar a configuração absoluta, tá? O primeiro método que foi utilizado com sucesso foi a síntese estéreo controlada, desde a década de 50, 60, que isso já vem acontecendo. Nesse caso, a molécula em questão ela vai ser transformada através de uma série de reações cujo mecanismo de ação é conhecido em uma molécula quiral de rotação ótica e configuração absoluta conhecida. É a famosa síntese total. Ela possui uma importância inquestionável, tá, gente? Foi o primeiro método utilizado com sucesso e até hoje a gente aprende muito com a síntese total de moléculas quirais. Qual é a limitação dessa metodologia? Ela é extremamente laboriosa, demorada, dispendiosa e extremamente cara, porque a gente depende da configuração absoluta dos materiais de partida. A gente tem que utilizar catalisadores quirais, enzimáticos. Então, além de demorar, se torna muito caro. Então, imagina se atualmente cada molécula quiral que a gente tivesse a chance de fazer uma análise das suas propriedades, das suas atividades biológicas, se a gente precisasse fazer a sua síntese total. A gente sabe que, dependendo da complexidade das moléculas, uma síntese total pode durar anos. Então, isso não seria viável hoje em dia, embora ainda tenha uma importância inquestionável, e a química sempre aprende com a síntese total. Tá, gente? Segundo a IUPAC, o método padrão, o método ouro para determinar a configuração absoluta é a cristalografia de raio-x, utilizando o método de Bijvoet. Tá? É a única ferramenta que nós temos disponíveis hoje que nos fornece informações diretas sobre a estereoestrutura das moléculas. Tá? Ela também possui uma importância inquestionável, mas ela possui algumas limitações que muitas vezes inviabilizam a sua utilização. Como o próprio nome já diz, cristalografia. Então, a gente precisa de um cristal único de alta qualidade da amostra. Isso nem sempre é possível. Eu tenho alguns amigos que trabalham com cristalografia e eles sempre falam, cristalografia quase não é ciência, é quase uma arte, de tão difícil que é fazer essa parte de cristalização. E no caso de produtos naturais, por exemplo, muitos deles se apresentam numa forma amorfa ou cerosa. Então, cristalizar não é possível, tá? Outra limitação, que hoje em dia nem é mais tão importante, é a presença de um átomo pesado na estrutura para funcionar como espalhador anômalo, para a gente conseguir obter os parâmetros de Fleck, para utilizar o método de Bijvoet. Por que isso não é mais tão importante hoje em dia? Antigamente, na cristalografia de raio-x, nós usávamos uma sonda de molibdênio, que era a fonte de luz. Então, nesse caso, a gente precisava, sim, de um átomo pesado, como cloro, bromo, para determinar os parâmetros de Fleck. Hoje em dia, os aparelhos mais modernos, nós utilizamos como sonda o cobre. Então, a gente consegue determinar os parâmetros de Fleck com sucesso com oxigênio apenas. Então, essa necessidade de um átomo pesado, hoje em dia, não é mais tão importante. A grande limitação é a presença de cristais de alta qualidade, tá? E não tem como não falar da ressonância magnética nuclear. A Carol acabou de fazer uma excelente apresentação mostrando como que a gente faz isso. Então, a gente precisa falar disso. A ressonância magnética nuclear, sem sombra de dúvida, é a principal ferramenta que a gente tem hoje para analisar a estrutura de moléculas no geral. Mas, infelizmente, como a gente usa no dia a dia, ela é insensível frente a enantiômeros. Ou seja, um par de enantiômeros vão apresentar os mesmos deslocamentos químicos, as mesmas constantes de acoplamento. Então, a gente não pode utilizar, em meio isotrópico, como nós fazemos no dia a dia, a ressonância magnética nuclear para esse fim, para determinar a configuração absoluta. A gente pode, sim,
utilizar essa ferramenta a partir de um auxiliar quiral. Tá? O principal método que se baseado em auxiliar quiral é o método de Mosher. Existem outros métodos, mas o Mosher é o mais famoso. No método de Mosher, o reagente de derivatização quiral é o MTPA, que está aqui. Tá? Como que funciona essa metodologia? A gente vai ter os dois reagentes de derivatização quiral, os dois enantiômeros R e S, e a gente vai sintetizar eles junto, né? A gente vai reagir esses pares de enantiômeros com a nossa molécula. E a partir de efeitos anisotrópicos, a gente consegue ver pequenas diferenças de deslocamento químico e consegue, assim, saber a configuração absoluta da nossa molécula de interesse. Qual a limitação dessa metodologia? Obter o MTPA é extremamente caro, porque a gente precisa dos dois enantiômeros, tá? E, infelizmente, como a gente precisa reagir sinteticamente isso com a nossa amostra em questão precisa ter grupos funcionais que sejam possíveis de fazer essa reação. Então, não pode ser utilizado para qualquer molécula. Mas, sem sombra de dúvida, todos esses métodos que se baseiam no auxiliar quiral são extremamente úteis para determinar a configuração absoluta, tá? E chegamos, então, nos métodos quirópticos, que são a base desse trabalho, né? O objetivo desse trabalho. Os métodos quirópticos, eles são métodos espectroscópicos não destrutivos que investigam diferentes aspectos da atividade óptica. Por que que eles vêm ganhando cada vez mais força nesse ramo de determinar a configuração absoluta de estereoquímica molecular? Porque eles podem ser avaliados diretamente em solução, ou seja, a gente não precisa da presença de um cristal, como na cristalografia de raio-x. Eles são métodos extremamente rápidos e fáceis de utilizar, então não demora, como a síntese estereocontrolada. E a gente pode utilizar para qualquer molécula, não tem a limitação, como o método de Mosher, por exemplo. Essas metodologias, elas se originam da interação diferencial de uma amostra quiral não racêmica com a luz circularmente polarizada para a esquerda e para a direita, tá, gente? Mas daqui a pouco a gente fala o que é esse diabo de luz circularmente polarizada. Eu sei que assusta um pouco, mas vocês vão ver que não é nada tão absurdo, tá? Os métodos quirópticos, eles são divididos em dois grandes grupos. A atividade óptica eletrônica, que se baseiam na região do ultravioleta visível, então a gente está trabalhando com transições eletrônicas, daí o nome atividade óptica eletrônica, e os grandes nomes da área são a dispersão óptica rotatória, que nada mais é do que uma rotação específica em diferentes comprimentos de onda, e o dicroísmo circular eletrônico. Como eu disse, ambos são aplicados na faixa da radiação do ultravioleta visível. Essas duas metodologias, elas nem são tão modernas assim. Elas já surgiram desde a década de 40 e 50, mas quando elas surgiram, elas não tinham muita força, elas não eram consideradas tão importantes nesse ramo da estereoquímica molecular. Por quê? Era muito difícil se obter as informações estereoquímicas a partir dessas metodologias. A gente precisava comparar com espectros já conhecidos na literatura ou utilizar métodos semi-empíricos, que não eram inequívocos. Então, muitas vezes, gerava erros de estereoquímica quando a gente se baseava nessa metodologia. Então, elas não eram muito importantes. Esse cenário mudou completamente e essas metodologias surgiram uma revolução nas últimas décadas, com o advento da mecânica quântica. Então, hoje em dia, a gente consegue simular esses espectros teoricamente e conseguir obter essas informações estereoquímicas de maneira fácil e segura. Então, hoje em dia, essas metodologias vêm ganhando cada vez mais força, tanto para determinar a configuração absoluta de moléculas quirais, como para avaliar macromoléculas, principalmente a interação fármaco-receptor, tá, gente? E, recentemente, esses métodos quirópticos foram trazidos para a região vibracional, para a região do infravermelho. Então, eles recebem o nome de atividade óptica vibracional, onde nós temos principalmente a atividade óptica vibracional Raman e o dicroísmo circular vibracional. Essas metodologias nada mais são do que as mesmas metodologias quirópticas que eu mostrei anteriormente, só que agora aplicadas na região do infravermelho visível. E logo de cara, a gente já tem uma vantagem muito interessante, que é o principal dessas metodologias. Quando a gente pensa na região do ultravioleta visível, a gente precisa de grupos cromóforos associados a essa faixa da radiação. Já na atividade óptica vibracional, isso não é preciso. Pelo menos em teoria, todas as moléculas absorvem na região do infravermelho. Então, algumas moléculas, se elas não tiverem cromóforos, a gente não poderia avaliar por métodos eletrônicos. Por métodos vibracionais a gente pode. Isso é uma vantagem muito grande. E essas metodologias são extremamente recentes,
tá? Tudo começou no final da década de 70, daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre isso, tá? Mas elas já surgiram com o advento da mecânica quântica. Então, elas já surgiram como grandes ferramentas de grande importância nesse ramo da estereoquímica molecular, tá bom? Então, além dessa vantagem inerente de trazer para a região do infravermelho, a gente também tem algumas outras vantagens, tá? A primeira é o grau de informação. Quando a gente pensa no dicoísmo circular eletrônico, por exemplo, como a gente necessita de cromóforo, o grau de informação estereoquímica da molécula vai depender do comprimento desse cromóforo. Então, se o cromóforo for pequenininho, a gente tem pouca informação estereoquímica. No caso dos métodos baseados em transições vibracionais, a gente, pelo menos em teoria, tem todos os 3n-6 modos normais de vibração disponíveis para serem acessados. Então, um dicoísmo circular vibracional, por exemplo, possui muito mais informação estereoquímica que um dicoísmo circular eletrônico, tá, gente? Isso traz muita vantagem, como a gente vai ver daqui a pouco. Como desvantagem, infelizmente, nem tudo é flores, né? O maior comprimento de onda da região do infravermelho em relação ao UV visível faz com que ele seja menos eficiente, até 3 ordens de grandeza, tá, gente? Então, quais são as desvantagens? Os aparelhos são muito caros, porque a gente precisa de um detector extremamente sensível, tá? E a gente precisa de mais amostra. Para vocês terem noção, com 1 miligrama de amostra, eu consigo um espectro de dicoísmo circular eletrônico em questão de segundos com alta qualidade, em relação ao sinal ruído. Já no dicoísmo circular vibracional, a gente precisa de 5 a 10 miligramas de amostra, tá? É bem mais, ainda mais se a gente estiver pensando em uma molécula de origem natural, né? Isolar de 5 a 10 miligramas de uma molécula não é algo fácil, e o tempo de aquisição é muito maior. A gente precisa acumular esse espectro de 7 a 10 horas para conseguir uma boa qualidade, sinal ruído. Mas, tirando essas desvantagens, dá para perceber que as vantagens associadas são muito grandes, o que faz com que esses métodos sejam extremamente importantes e poderosos nessa área de determinar a configuração absoluta, tá? Então, hoje, os métodos quirópticos, sejam eles eletrônicos ou vibracionais, são vistos como ferramentas de grande importância, que nos fornecem informações confiáveis e de fácil correlação com assinalamento estereoquímico, tá bom? Isso pode ser traduzido nesse artigo publicado pelo João Batista, que é o meu amigo de São Paulo, eu fiz o meu pós-doutorado com ele. Ele fez um levantamento do uso de atividade óptica vibracional na química de produtos naturais nos últimos 15 anos. Ele avaliou de 2000 a 2014. Nesses 15 anos de trabalho, ele viu que mais de 190 produtos naturais quirais tiveram a sua estereoquímica determinada por atividade óptica vibracional, principalmente por dicoísmo circular vibracional. Foram apenas 6 trabalhos de atividade óptica vibracional Raman, 184 de dicoísmo circular vibracional. Isso mostra como essa ferramenta tem crescido. Mas acabou de sair do forno, foi publicado agora no final de julho, o trabalho ainda está na forma de Advanced Article, uma continuação desse trabalho do João, feita pelo professor Polavorapo, que daqui a pouco eu vou falar um pouco dele também, que me orientou no doutorado junto com o professor Mauro. Ele avaliou os últimos 5 anos de atuação, de 2015 a 2019. Então ele simplesmente continuou o trabalho do João. E nesses últimos 5 anos, ele mostrou que mais de 100 produtos naturais tiveram a sua configuração absoluta determinada. Então pensa, se em 15 anos tiveram 190, nos últimos 5 já passamos de 100. Então essas metodologias, essas ferramentas vêm crescendo cada vez mais, vêm cada vez ganhando mais força, tá, gente? E a cereja do bolo, para nós que trabalhamos com essa área, aconteceu em 2016, quando a Farmacopeia Americana publicou 2 capítulos dizendo que o VCD deve ser considerado um dos métodos padrões, um dos métodos ouro, junto com a cristalografia de raio-x, quando a gente quer determinar a configuração absoluta de moléculas quirais. Ou seja, hoje o VCD é extremamente confiável e extremamente importante, tá? Então, por isso que ele vem ganhando cada vez mais força. Tudo começou, como eu falei, no final da década de 70. O professor Philip Stephens, da Universidade de Nova York, ele que teve essa ideia de tentar trazer da região do eletrônica para vibracional o fenômeno do dicoísmo circular. Ele faleceu no ano de 2012, mas ele teve 2 alunos de pós-doc que ajudaram muito na metodologia, no desenvolvimento dessa ferramenta.
O primeiro deles foi o professor Lawrence Naif. Ele foi laureado no ano passado, em 2019, com a medalha de quiralidade pelos seus trabalhos com o VCD. E ele foi presidente da BioTools, que é a empresa hoje que vende o equipamento, tá, gente? Em relação à área acadêmica, o professor Lawrence Naif, ele voltou a sua linha de pesquisa mais para macromoléculas, mais para proteínas, tá? E o outro pós-doc que ele teve de grande importância foi o professor Polavarapo, da Vanderbilt University. Eu tive o prazer de poder trabalhar com o professor Polavarapo. Eu fiz o meu doutorado sanduíche na Vanderbilt, sob orientação dele. Ele é uma pessoa sensacional, tá? Foi uma experiência única poder trabalhar com ele. E o que eu acho muito interessante na linha de pesquisa do professor Polavarapo, ele já focou mais em micromoléculas, tá, gente? Diferente do Naif, que trabalha mais com macromoléculas. Mas o que acontece? Para nós que trabalhamos nesse meio da estereoquímica molecular, existe uma rixa no meio científico. Os pesquisadores que trabalham com dicroismo circular eletrônico, normalmente, eles têm uma birra com os que trabalham com dicroismo circular vibracional. Eles ficam meio que brigando, o eletrônico é mais antigo, o vibracional é mais potente, por aí vai. O professor Polavarapo não. Ele sempre mostra nos seus trabalhos que as informações obtidas por métodos baseados em transições eletrônicas, elas são complementares às das transições vibracionais. Então, em vez de serem vistos como métodos concorrentes, eles devem ser vistos como métodos que se colaboram, né? Então, ele sempre mostra a necessidade de se combinar simultaneamente diferentes métodos quirópicos. Como eu trabalhei com ele, é o que eu tento fazer na minha linha de pesquisa, tá? Mas, atualmente, mesmo utilizando os métodos quirópticos mais modernos, combinações de métodos, quando a gente pensa em produtos naturais que apresentam esqueleto complexo, determinar a configuração absoluta é uma das tarefas mais desafiadoras nesse ramo da estereoquímica molecular. Já já eu mostro para vocês como isso pode ficar complicado, tá, gente? Então, para a gente entender como funciona o dicroismo circular eletrônico e vibracional, como eu disse, eles se baseiam na absorção diferencial da luz circularmente polarizada para uma molécula quiral. Então, o que é uma luz circularmente polarizada? Vamos voltar um pouco, tá, no tipo mais simples de luz, que é a luz não polarizada, tá? E a gente vai evoluindo até chegar na luz circularmente polarizada. A luz não polarizada é a luz gerada por uma fonte ordinária, ou seja, não é um laser, é a lâmpada das nossas casas, por exemplo, tá? Nesse tipo de luz, o vetor campo elétrico ele varia de maneira aleatória, ou seja, essa luz é extremamente ofuscante. É o famoso clarão que a gente vê quando o sol reflete no oceano, tá? Esse clarão que ofusca a nossa visão nada mais é do que os vetores campo elétricos variando de maneira aleatória, tá? E só que a gente consegue, utilizando polarizadores, filtrar esses vetores campo elétrico. O tipo mais simples de polarização da luz é o que a gente chama de luz plano polarizada, ou luz linearmente polarizada. Aqui nessa figura fica fácil da gente entender o que está acontecendo. Aqui nós temos uma visão tridimensional da luz plano polarizada e aqui a visão frontal, tá? E de acordo de como a gente orienta esse polarizador, a gente pode filtrar esse vetor campo elétrico de uma maneira vertical, como eu estou mostrando aqui, ou, se eu mudar a orientação do meu polarizador, eu posso gerar a luz linearmente polarizada da maneira horizontal. Esse é o jeito mais simples de polarização da luz. Mas existem tipos de polarizações mais complexos, que é o que a gente vai ver agora. E todos se baseiam em como a gente faz a sobreposição desses tipos de luz. Então, o jeito mais simples da gente sobrepor a luz linearmente polarizada é a sobreposição em fase. O que eu quero dizer com uma polarização em fase? Se a gente olhar aqui a visão frontal, fica claro. No momento que o meu vetor linearmente polarizado vertical chega no máximo, o vetor horizontal também chega no máximo. E eles passam pelo mínimo no mesmo momento. Ou seja, a minha sobreposição agora está em fase. O que eu tenho como resultante dessa sobreposição em fase? De novo, eu tenho luz linearmente polarizada, mas agora numa orientação diagonal e com uma intensidade maior. Mas, Fernando, você não falou que o que você queria era gerar tipos de polarização mais complexas? Sim, mas não é com uma sobreposição em fase. A gente consegue alterar a polarização da luz com uma sobreposição fora de fase. Notem agora que quando
o meu vetor campo elétrico vertical está no mínimo, o horizontal está no máximo. Ou seja, eu retardei o vetor vertical em 90 graus. Tá? Eu fiz um retardo de fase de 90 graus no vetor campo elétrico vertical. Quando isso acontece, o que eu tenho como resultante agora? O que nós chamamos de luz circularmente polarizada. Ela recebe esse nome porque o vetor campo elétrico resultante está girando. Quando a gente faz esse retardo de 90 graus, a gente gera a luz circularmente polarizada para a direita. Mas aqui, o que eu fiz foi o retardo de 90 graus, ou seja, eu peguei o vetor vertical e retardei. Eu posso fazer o mesmo com o horizontal, é o que nós chamamos de retardo de menos 90 graus. O que acontece agora quando a gente faz isso? A gente produz a luz circularmente polarizada para a esquerda, tá, gente? São esses tipos de luz que nós utilizamos nos métodos quirópticos. E por que a gente usa esse tipo de luz? Agora eu vou conseguir explicar isso para vocês. Se a gente visualizar a luz circularmente polarizada para a esquerda e para a direita, fica claro que elas apresentam uma relação enantiomérica entre si. É como se elas fossem imagens especular entre si. Então, lembra quando eu mostrei as propriedades farmacocinéticas que eu falei quando a gente interagia um sítio catalítico enzimático com dois enantiômeros que a gente formava um complexo diaster isomérico? O mesmo acontece aqui. Quando eu pego a luz circularmente polarizada para a esquerda e para a direita e eu interajo ela com a minha molécula quiral, que é um enantiômero puro que eu quero determinar a minha configuração absoluta, o que eu estou gerando é um complexo diaster isomérico. Ou seja, tem propriedades físico-químicas diferentes e a gente consegue, assim, avaliar a configuração absoluta. Essa é o coração dos métodos quirópticos, a luz circularmente polarizada. Então, vamos agora ver como isso funciona. O dicriônico circular eletrônico nada mais é do que a absorção diferencial da luz circularmente polarizada para a esquerda e para a direita por uma molécula quiral. Por definição, a regra do dicriônico circular eletrônico é a absorção para a esquerda menos direita. Então, vamos ver aqui o que está acontecendo. Esse é um espectro de dicroísmo circular eletrônico, tá, gente? Eu já tive vários alunos falando, eu não entendo esses gráficos que você fica vendo aí, não. Na verdade, isso é um espectro e ele é baseado em bandas eletrônicas, tá? E o que é essa banda negativa, por exemplo? Nada mais é do que a molécula quiral absorvendo a luz circularmente polarizada para a direita mais do que a esquerda. Como, por definição, é esquerda menos direita, quando absorve mais a direita, o que eu vejo num espectro de dicroísmo circular eletrônico é uma banda negativa. Quando o contrário acontece, aqui fica claro que a esquerda está sendo absorvida mais que a direita, o que eu vejo é uma banda positiva. Então, o espectro de dicroísmo circular eletrônico é esse somatório de bandas. É isso que a gente vê quando põe uma molécula quiral num aparelho de dicroísmo circular eletrônico. Como que esse aparelho funciona? Eu tenho uma fonte de luz ordinária, tá? Que vai passar por um monocromador. Esse monocromador nada mais é do que um jogo de espelhos móveis que é responsável por fazer toda a varredura da região do V visível, tá, gente? E essa luz não polarizada chega, então, num polarizador linear, que é o mesmo que eu mostrei agora há pouco, que gera a luz plano polarizada. Então, quando a luz passa daqui, o que está sendo gerado é a luz linearmente polarizada, vertical e horizontal. E esse tipo de luz vai chegar, então, no modulador fotoelástico. Aqui é o coração do aparelho. Eu trouxe até ele aqui mais alto, maior, para a gente conseguir avaliar. Ele que é responsável por gerar a luz circularmente polarizada. Como que o modulador fotoelástico funciona? Ele é um cristal de quartzo piezoelétrico, ou seja, ele tem um aparato eletrônico ligado a ele. E esse cristal, ele possui dois eixos, o eixo lento e o eixo rápido, tá? Esses eixos, chamados de lento e rápido, eles possuem índices de refração diferentes. Então, quando a gente tem aqui a minha luz plano polarizada, vertical e horizontal, passando pelo meu modulador fotoelástico, o vetor que passa pelo eixo rápido, ele sai no outro lado completamente inalterado. Ele é transmitido sem nenhuma alteração. Já o meu vetor campo elétrico, que passa pelo eixo lento, devido à diferença de índice de refração, acontece um retardo de 90 graus desse eixo. Ou seja, eu estou formando luz circularmente polarizada para a esquerda. Só que, como eu falei que ele é um cristal piezoelétrico, quando ele recebe o sinal eletrônico, ele comprime fisicamente
esse cristal. Então, o cristal vibra na frequência ressonante. Quando isso acontece, o índice de refração é alterado, e quem era o eixo lento passa a ser o eixo rápido, e quem era o eixo rápido passa a ser o eixo lento. Ou seja, eu vou produzir a luz circularmente polarizada para a direita. Isso acontece milhares de vezes por segundo. Então, quando a luz sai do modulador fotoelástico, o que nós temos é a luz circularmente polarizada para a esquerda e para a direita, em mesma quantidade, sendo produzida milhares de vezes por segundo. Isso passa pela nossa amostra quiral, que vai absorver diferente a luz circularmente polarizada para a esquerda e para a direita, e isso chega no detector. E isso que vai no computador, que vai gerar o nosso espectro. O que é esse lock-in amplifier que tem aqui? É como se fosse um rádio. Eu vou sintonizar a frequência do modulador fotoelástico. Quando eu faço isso, eu tenho a informação do dicroísmo circular eletrônico. Quando eu não faço isso, o que eu tenho é a informação do V visível. Ambos os espectros são obtidos simultaneamente no aparelho de dicroísmo circular eletrônico, tá, gente? Mas, como a gente está num curso de modelagem molecular, eu vou poder falar um pouco da parte teórica para vocês. Normalmente, quando eu faço essa apresentação, o meu público que está me ouvindo são farmacêuticos, biomédicos, então eles normalmente estão mais interessados na parte experimental. Mas aqui eu tenho que passar sempre rápido por essa parte. Aqui eu posso falar um pouco mais com mais calma como a gente faz essa simulação, tá? Para simular o espectro de dicroísmo circular eletrônico e de UV visível, nós utilizamos as equações de Rosenfeld, tá? Quando a gente vai simular um espectro de UV visível, nós usamos a força dipolar. A força dipolar, ela é simulada, teoricamente, a partir da faixa quadrática do momento de transição de dipolo elétrico obtido da função de onda do estado fundamental para a função de onda do estado eletrônico excitado, tá, gente? É assim que a gente simula um espectro de UV visível. Quando a gente pensa no espectro de dicroísmo circular vibracional, como a gente tem uma absorção diferencial da luz circularmente polarizada, isso é um pouco mais complexo. Para a gente poder fazer essa simulação, a gente usa a força rotacional, do inglês rotational strength. Como que a gente obtém isso? A gente faz a parte imaginária do produto escalar entre o momento de transição de dipolo elétrico, momento de transição de dipolo magnético do estado fundamental para o estado excitado, tá? Quando a gente faz essas simulações, o que nós utilizamos normalmente é o DFT, que o Fábio já mostrou, o professor Leonardo já mostrou, o professor Rodolfo já mostrou como essa metodologia funciona. Mas como a gente está lidando no dicroísmo circular eletrônico de transições eletrônicas, a gente sai de um estado fundamental eletrônico para um estado fundamental excitado eletrônico, a gente tem que utilizar o fundalismo tempo-dependente do DFT. É um pouquinho mais complicado, mas a base é a mesma. E, normalmente, nós utilizamos funcionais de correlação de longa distância para a gente conseguir reproduzir bem as excitações verticais não locais. Em relação às funções de base, nós normalmente utilizamos funções difusas, porque normalmente nós temos estados de Rydberg presentes nos espectros de dicroísmo circular eletrônico. Então, quando a gente usa funcionais de correlação de longa distância com funções de base, com funções difusas, a gente normalmente consegue reproduzir muito bem o nosso espectro experimental. Então, como que a gente faz essa simulação? A Carol já mostrou a parte inicial, que é muito parecida com a da RMN. Quando a gente tem uma molécula quiral, o que a gente precisa avaliar é a sua liberdade conformacional. Então, a gente faz uma análise conformacional da mesma maneira que a Carol mostrou anteriormente, tá? E por que eu disse que quanto maior a liberdade conformacional, maior a dificuldade para determinar a configuração absoluta? Porque a gente precisa simular o espectro de dicroísmo circular eletrônico para todos os conformeiros que são populados à temperatura ambiente. Então, quanto maior a liberdade conformacional, maior o número de conformeiros e maior o número de espectros que eu vou ter que simular. Então, depois que a gente simula os espectros para todos os conformeiros, a gente faz uma distribuição de Boltzmann, ou seja, a gente pondera eles de acordo com a energia de cada um e consegue um espectro teórico final. É esse espectro teórico que a gente vai comparar frente a frente com o espectro experimental obtido para a nossa amostra em solução. Então, como que eu faço para determinar a configuração absoluta? Eu não sei qual é a configuração da minha amostra experimental, é isso que eu quero determinar. Então, eu escolho um dos enantiômeros para simular teoricamente. Por exemplo, o enantiômero R, se tiver só um centro quiral, né? Só para ficar mais simples o exemplo. Então, se o espectro calculado, que está aqui em vermelho, do meu enantiômero R, for
compatível com o da minha amostra experimental, ou seja, eu tenho bandas positivas e bandas negativas na mesma posição, é porque o enantiômero correto foi simulado. Se eu conseguir uma relação imagem especular, ou seja, onde o preto, que é a minha amostra experimental, está positivo, se o meu espectro teórico fosse negativo, é que eu simulei o enantiômero errado. É assim que a gente determina a configuração absoluta, por tentativa e erro, tá, gente? Então, para o dicroísmo circular vibracional, o fundamento é o mesmo. Também se baseia na absorção diferencial da luz circularmente polarizada, só que agora na região do infravermelho. O aparelho é exatamente mesmo fundamento, a diferença são os equipamentos. No caso do modulador fotoelástico, no dicroísmo circular eletrônico, ele era feito de quartzo. Aqui, ele é feito de selenito de zinco, ou seja, ele é muito mais caro. Tá? E é o mesmo esquema, ele é obtido ao mesmo tempo o espectro de infravermelho e o espectro de dicroísmo circular vibracional. Isso é feito quando a gente usa o lock-in amplifier, ou seja, é quando a gente seleciona a frequência do modulador fotoelástico, como se fosse a estação do rádio. É tudo bem parecido. A parte teórica também. A gente, para calcular o espectro de infravermelho, usa a força dipolar, e, para calcular o espectro de dicroísmo circular vibracional, usa a força rotacional. O que muda agora é na teoria. Como a gente está fazendo agora transições vibracionais que pertencem ao mesmo estado eletrônico fundamental, a gente pode usar o fundalismo básico do DFT. A gente não precisa mais usar o TD-DFT. Como a gente não está mais lidando com excitações, a gente não precisa mais usar funcionais de correlação de longa distância. Como também funções difusas não ajudam em nada, tá, gente? Mas a metodologia, tanto experimental como teórica, é bem parecida. E a parte da simulação também. A gente também vai fazer análise conformacional, também vai otimizar a geometria de todo mundo, vai simular os espectros para todos os conformers possíveis, vai obter um espectro teórico final a partir da média ponderada de Boltzmann de todos os conformers, e esse espectro final eu vou colocar frente a frente com o espectro obtido experimentalmente para a amostra em questão. Se eu tiver uma boa correlação de cada banda, o meu enantiômero correto foi simulado. É assim que a gente trabalha. Tá um pouco teórico demais, mas agora, comigo trazendo os exemplos de aplicação, vai ficar um pouco mais claro. Eu trouxe 2 artigos do meu doutorado para mostrar para vocês. O primeiro foi publicado no Journal of Natural Products no ano de 2015. Tá? E esse trabalho se trata da centraterina, que é uma lactona sesquiterpênica. Tá? Aqui está a estrutura dela. Dá para ver que ela tem um esqueleto bem complexo, são vários ciclos fundidos, a gente tem vários centros quirais disponíveis, a gente tem duplas ligações, tá? Então, o que acontece nessa molécula? O professor Ricardo Borges, que é o nosso colaborador do PPN, que foi o responsável por isolar, ele conseguiu determinar a configuração relativa, ou seja, ele sabia a orientação dos centros e também da dupla ligação. Ou seja, eu só precisei determinar qual era o enantiômero. Se ele não soubesse qual era a orientação relativa desses centros, eu iria ter que simular todos os diastereosômeros possíveis. Se nós temos 3 centros quirais, a gente tem 2 elevado ao cubo, ou seja, eu teria que simular 8 diastereosômeros possíveis, fora a orientação da dupla ligação, que ele, graças a Deus, também sabia. Então, o que tem de interessante nessa molécula? O professor Ricardo, ele falou para a gente que essa molécula ela possui inúmeras atividades biológicas e ela está sendo um possível potencial novo medicamento, tá, gente? Só que ele percebeu, quando ele fez uma busca na literatura por essa molécula, que a sua configuração absoluta nunca tinha sido determinada. Tinha apenas uma proposta baseada na origem biosintética. O que é isso? Os pesquisadores que isolaram essa molécula pela primeira vez falaram que a configuração absoluta dela provavelmente seria a mesma do seu precursor biosintético. Isso é uma proposta bem plausível, realmente, provavelmente é, mas vocês viram o que aconteceu com a talidomida. Então, para uma molécula com tanta atividade biológica, a gente não pode confiar cegamente nessa proposta biosintética. Então, eu levei essa amostra para os Estados Unidos, trabalhando com o professor Polavarapo na Vanderbilt, e a gente botou à prova essa proposta. Tá? Então, o que eu fiz? Eu simulei o espectro de dicroísmo circular eletrônico. Aqui embaixo nós temos o espectro de UV visível e em cima de dicroísmo circular eletrônico. Em vermelho eu tenho o espectro simulado e em preto o espectro experimental. Vocês vão perceber que é o mesmo espectro que eu mostrei no exemplo,
lá do dicroísmo circular eletrônico, tá? E eu escolhi para simular a proposta biosintética, ou seja, eu escolhi o enantiômero que a literatura acredita que seja o correto. E aqui fica claro que é. Todas as bandas foram bem reproduzidas no espectro de dicroísmo circular eletrônico. Mas, como o professor Polavarapo sempre gosta de trabalhar com mais de uma metodologia, a gente também fez o dicroísmo circular vibracional, que eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes, eu quero que vocês notem uma coisa. Ela tem vários cromóforos, né, dupla ligação carbonila, acopladas com duplas ligações, só que é isso que a gente tem de espectro de dicroísmo circular eletrônico, ou seja, apenas algumas bandas, tá? Olha agora o espectro de dicroísmo circular vibracional. Olha o que eu falei em relação à informação estereoquímica. Olha a quantidade de banda que nós temos aqui. É muito maior do que no dicroísmo circular eletrônico. Ou seja, a informação estereoquímica do dicroísmo circular vibracional é muito maior. Então aqui nós temos embaixo o espectro de infravermelho e em cima de dicroísmo circular vibracional. E mais uma vez a gente conseguiu uma concordância muito boa entre o teórico e o experimental. Então a gente conseguiu definir que a proposta biosintética está correta. Foi a primeira vez que a configuração absoluta para essa molécula de grande interesse biológico foi determinada. Um outro trabalho que eu quero mostrar para vocês também é bem interessante. A gente também publicou no Journal of Natural Products e também foi da época do meu doutorado. Chega a ser até um pouco engraçado a história desse trabalho. O professor Ricardo Kuster, que era um dos nossos colaboradores, tinha uma aluna de iniciação científica que estava trabalhando com essa biflavona, tá? É um flavonoide dimérico formado por duas unidades flavonas unidas por uma ligação C6-C8 linha-linha, tá, gente? E ela era iniciação científica, foi trabalhando automaticamente. Então ela obteve um espectro de infravermelho, um espectro de massas, UV visível, ressonância magnética nuclear e, por último, ela fez uma atividade ótica. Ela utilizou o polarímetro. Só que prestem atenção aqui comigo numa coisa. Isso aqui é uma flavona. Não tem centro quiral, nem aqui, nem aqui. Então não tinha por que ela obter uma rotação específica para essa molécula. Só que ela foi no automático. Quando ela mostrou os resultados para o orientador dela, ele falou, não, para que você fez isso? Você não precisava, ela é aquiral. Aí ela chegou, professor, mas por que deu diferente de zero? Ele, não, tá errado. Faz de novo, isso é aquiral, tem que dar zero. Ela repetiu e deu diferente de zero de novo. Então, o professor Kuster foi conversar comigo e com o Mauro e falou, não estou entendendo o que está acontecendo. A molécula não tem centro quiral. Como é que está dando estereoquímica? Como é que está mostrando que ela é quiral na atividade ótica, no polarímetro? Então, eu e o Mauro sentamos, e o que a gente percebeu? A gente tem um raro fenômeno aqui do atropoisomerismo. O atropoisomerismo é um exemplo de quiralidade onde a estereoquímica ela é oriunda não de centro quiral, mas de um impedimento de rotação. Ou seja, o elemento gerador da quiralidade é um eixo e não um centro. Então, o que acontece aqui? Devido a esses grupos volumosos, hidroxilas, que estão muito próximos entre si, aqui e aqui, essa ligação simples, ela não gira mais livremente devido a um impedimento estérico. Então, a proposta para essa molécula seria que ela é quiral devido ao fenômeno do atropoisomerismo. Então, aqui a gente já gerou um problema. A gente tem que comprovar se essa proposta que a gente fez estaria correta. Então, a primeira coisa que a gente fez foi simular a rotação em torno dessa ligação C6-C8 linha-linha, que une as duas unidades flavonoídicas. Quando a gente fez isso, logo de cara, a gente percebeu duas barreiras rotacionais extremamente elevadas quando a gente faz essa rotação de 0 a 360. Uma delas de 38 quilocalorias por mol e a outra de 26. Para vocês terem noção de como isso é elevado, acima de 10 quilocalorias por mol, a gente já pode ter isômeros rotacionais presentes. Acima de 20, o fenômeno do atropoisomerismo já pode estar presente. Então, imagina 38 e 26, tá? Então, a gente conseguiu provar que essa nossa proposta do atropoisomerismo estaria correta. Essa molécula é quiral devido ao impedimento dessa ligação. Então, o que nós temos aqui? Dois atropisômeros. O atropisômero AS, que a gente pode ver que a unidade flavonoídica está para fora do plano, e para ele se interconverter no outro atropisômero, onde a unidade flavonoídica está para trás do plano, ele passa por dois estados de transição, um de 38 quilocalorias e um de 26. Ou seja, essa molécula é quiral. Então, eu levei essa molécula também para os Estados Unidos e a gente determinou
a sua configuração absoluta como AS, atropisômero S, tanto para o dicroísmo circular eletrônico, novamente aqui eu tenho o V e aqui o SED, e aqui o infravermelho e aqui o VCD, tá? E por que que isso foi interessante? Foi a primeira vez que foi visto na literatura o fenômeno do atropisomerismo para essa classe de biflavonas, que é a H-flavona. Então, olha só como eu tenho que agradecer para essa menina. Se ela não fosse no automático e fizesse um alfa-D, mesmo sem precisar fazer porque ela achava que era a Chiral, a gente não ia ter esse artigo bem interessante publicado numa revista de renome na área de produtos naturais. Então, eu tenho que agradecer muito a ela por ela ter feito isso e ter ido no automático, tá, gente? E os outros exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente já são mais novos, são agora, eu já estava na UF, não faz mais parte do meu doutorado. O primeiro deles a gente publicou no ano passado, em 2019, na Phytochemistry, e a Leila Jimenez é uma aluna de doutorado da Universidade Federal de São Carlos, onde eu fiz o meu pós-doc. Ela é orientada pelo Dan Stark e pelo João Batista Fernandes, tá? Ela isolou 2 nortriterpenos de Picramiana glasioviana. Nossa, nome complicado, né? Ela chamou essa molécula de picraviana A e B. O que elas têm de interessante? Elas possuem um esqueleto inédito, nunca visto na literatura. Olha como esse esqueleto é complexo. Olha a quantidade de ciclos fundidos, olha a quantidade de centros quirais possíveis nessa molécula. Para minha sorte, tirando esse centro quiral aqui, 19, todos os outros centros quirais, por RMN, ela conseguiu determinar. Então, eu só tive que trabalhar com 2 epímeros. Então, para determinar a configuração absoluta desse esqueleto inédito, nós utilizamos tanto o dicroísmo circular eletrônico, como o dicroísmo circular vibracional. E aqui, mais do que nunca, dá para a gente perceber essa questão da diferença de informação estereoquímica. Notem que o cromóforo é muito pequeno, é apenas uma dupla ligação conjugada. Então, a gente só tem 2 bandas, uma negativa e uma positiva. Só que olha a quantidade de bandas que nós temos no espectro de dicroísmo circular vibracional. Tá? E aqui nós temos os 2 epímeros que foram simulados. E fica claro que o enantiômero correto é o que está em vermelho, porque todas as bandas foram fielmente reproduzidas no espectro. A gente fez o mesmo para Picraviane B. A única diferença entre eles é que um possui esse anel benzênico e o outro não. Tá? Então, esse artigo foi publicado, foi a primeira vez que a configuração absoluta foi determinada. Óbvio, essa molécula era um esqueleto inédito, nunca tinha sido vista. E logo depois que a gente publicou esse artigo, veio a Leila de novo. Fernando, preciso da sua ajuda de novo. A gente isolou 12 moléculas da mesma planta, apresentando esse mesmo esqueleto. Eu, em 12? Ela, isso mesmo, 12. Ou seja, ela queria que eu determinasse a configuração absoluta de 12 moléculas para ela. Deu muito trabalho. Foram 6 meses de cálculo. A minha sorte é que, novamente, ela sabia a configuração relativa de vários centros. Mas, como a gente pode ver aqui, várias moléculas ela isolou na forma de epímero. Então, a gente teve que trabalhar com os 2. Então, foram muitos cálculos a serem feitos. Lembrando que cada uma dessas moléculas tem que levar em consideração todos os conformers possíveis, tá? Mas foi um artigo bem interessante que a gente publicou no Journal of Natural Products recentemente. Esse artigo acabou de ser publicado, tá? E com essa experiência do nosso grupo de pesquisa em determinar a configuração absoluta de moléculas quirais, eu e o professor João fomos convidados pelo periódico Molecules para escrever um artigo de revisão sobre esse tema. E a revista deu um pouco de liberdade para a gente, foi uma honra ser chamado, né, poder escrever um artigo de revisão para essa revista. E como ela deu uma pequena liberdade para a gente escolher o que a gente queria falar, a gente escolheu um tema que é até bem polêmico, que é misturas enantioméricas na química de produtos naturais. Como eu disse no início dessa apresentação, os produtos de origem natural, normalmente, eles são produzidos de uma forma enantiomericamente pura. Mas isso nem sempre é verdade. Existem vários exemplos na literatura que o produto natural quiral ele é produzido numa forma racêmica ou escalêmica. Ou seja, quando ela é produzida de uma forma racêmica, é fácil de identificar. Se a molécula é quiral e eu passo no polarímetro e deu 0, é porque eu tenho ambos os enantiômeros na mesma proporção. Só que se eu tiver uma mistura escalêmica, ou seja, a proporção dos enantiômeros não é mais a mesma, passar num polarímetro não vai me dizer se a minha molécula está pura ou não. A gente fez um levantamento bem interessante nesse trabalho. Eu chequei todos os produtos naturais quirais que foram reportados no Journal of Natural Products no ano de 2017. Tá?
Eu escolhi esse periódico porque ele é um dos mais importantes na área de produtos naturais, tá? E foram meses lendo o artigo. Foram reportados no ano de 2017 268 produtos naturais quirais isolados e que tiveram a sua atividade biológica avaliada. Desses 268, apenas 31 deles, os pesquisadores tiveram o cuidado de testar se eles estão enantiomericamente puras, e a grande maioria deles fez apenas polarímetro. Só que, como eu falei, se for uma mistura escalêmica, o polarímetro não vai ser suficiente. A gente precisa usar métodos cromatográficos, a gente precisa usar colunas quirais na cromatografia. Então, gente, olha o perigo disso. Olha a quantidade de artigos que podem ter na literatura, onde a configuração absoluta é reportada, onde a atividade biológica é reportada, e os pesquisadores não sabem se eles estão lidando com um enantiômero puro ou com uma mistura. Lembrem-se do caso da talidomida, olhem como isso pode ser perigoso. Esse trabalho ele foi muito bem visto, ele está sendo bem citado, e eu recebi já e-mails de alguns pesquisadores da área de fitoquímica falando que nunca tinham tomado cuidado com isso, que eles sempre consideraram que, como a molécula natural ela é pura, que agora eles vão tomar mais cuidado. Então, esse artigo foi muito interessante de escrever, e ver como ele está repercutindo, como as pessoas estão lidando com ele, foi realmente algo muito interessante para a gente. Tá, gente? Então, só para mostrar um pouco a minha infraestrutura, eu já estou terminando, meu tempo já até passou, desculpa por ter passado demais. Como eu falei, no ano de 2016, eu e o professor João, nós conseguimos comprar o primeiro espectrômetro de dicroísmo circular vibracional da América Latina. Esse aparelho hoje está na Universidade Federal de São Paulo, no laboratório do professor João, tá? Essa é a infraestrutura que ele tem lá. E aqui está a infraestrutura que nós temos na UF, no LAMEC, onde eu trabalho com o professor Rodolfo, com a Carol e com os nossos alunos. Tá, gente? Então, a gente tem várias parcerias em andamento, tá? Na Universidade Federal de São Carlos, onde eu fiz meu pós-doc, no IPPN, onde foi minha formação de mestrado e doutorado, na Unifesp, com o João, onde está o nosso aparelho de dicroísmo circular vibracional, na Vanderbilt, com o Paul Avarapa, eu tenho contato com ele até hoje, com a BioTools, com o Lawrence Neif, tá? A gente obtém os espectros de dicroísmo circular eletrônico na FRJ, no Laboratório de Genômica Estrutural, e a gente já tem várias colaborações na UF também. Então, quando eu gosto de fazer essas apresentações para divulgar essas metodologias, porque o interesse é sempre gerar novas colaborações. Então, se algum de vocês achar que a nossa linha de pesquisa pode ajudar vocês de alguma maneira na área acadêmica de vocês, por favor, mandem um e-mail, entre em contato, vai ser uma honra, vai ser um prazer para a gente gerar essas novas colaborações, tá? Então, só para fechar, no ano de 2016, eu e o professor João, assim que a gente comprou o aparelho nem tinha chegado no Brasil ainda, ele só chegou no final do ano, a gente organizou a primeira escola internacional de espectroscopias quirópticas vibracionais lá em São Carlos. E a gente contou com a presença do professor Lawrence Neif e de vários pesquisadores internacionais. O evento foi um sucesso, a gente já está pensando agora em organizar o próximo, e se a gente conseguir tirar isso do papel, conto com a presença de todos vocês. Gente, muito obrigado pela atenção. Desculpa por ter passado um pouco do tempo. Espero que eu tenha conseguido deixar claro para vocês como os métodos quirópticos funcionam, como é interessante lidar com configuração absoluta, né, de moléculas quirais. Está aqui meu e-mail, por favor, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou aqui à disposição para responder e para responder vocês que for. Tá, gente? Muito obrigado pela atenção. Fernando, muito obrigado, cara. Excelente palestra. Eu acho que o Gunnar agora vai encerrar o evento. E eu agradeço todo mundo que participou, e a gente vai colocar o material depois no YouTube, vai ampliar mais essa rede, né, de conhecimento. Realmente, muito obrigado a todos. Gunnar, eu passo a palavra a você, meu querido. Bem, obrigado, Fábio. Vou ser breve, por causa do horário. Foi o nosso primeiro evento, então eu agradeço a participação de todos, a paciência de todos. Eu sei que hoje foi um dia em que alguns estiveram com suas famílias, né? Mas eu acho que para o primeiro evento que nós fizemos foi muito bom. Eu acho que a resposta vai ser boa futuramente. Eu acredito que futuramente, assim, as colaborações irão surgir, mas eu espero que os próximos eventos sejam melhores, e nós estamos contando com a presença de todos
um workshop, em palestras, o que quer que a gente elabore. E não esqueçam, a gente vai colocar tudo no canal, InfoQuanto, vocês poderão ver. Ok? Muito obrigado. Então, galera, até a próxima. Obrigado, gente, pelo convite, pela participação de todo mundo. Foi um prazer fazer parte. Obrigado, Fábio e Gunnar, por tomarem a iniciativa desse evento. Obrigado pela participação de todos, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Até a próxima. Boa noite, pessoal.